Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 17 de setembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira, rodada interessante, jogos de Champions League, Copa Sul-Americana, Libertadores e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, 13h45, começando Liga dos Campeões, Champions League na área, o Olympiacos da Grécia, jogando contra o Pafos do Chipre. Time, é o seguinte, Olympiacos, jogando em casa, pensando em resultado, é favorito para vencer. Aqui dá pra gente pensar Olympiacos para vencer um dos tempos, uma das partes, e ao vivo, o Olympiacos melhor na partida, vitória do Olympiacos, tá beleza? Como o Olympiacos joga em casa, dá pra gente pensar também num primeiro tempo com mais escanteios a favor do Olympiacos. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades para Olympiacos e Pafos. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Pré-live, um golzinho pelo menos da equipe do Olympiacos. Over meio gol, Olympiacos. Escanteios, Olympiacos 6.9, Pafos 5.1. Cartões, Olympiacos 1.5, Pafos 2.3. Fechou? 13h45 também, Liga dos Campeões na área, o Slavia Praga recebendo o Bodo Glimt. Pré-live, jogo para gols, tá? O Slavia Praga em casa é uma equipe extremamente over e o Bodo Glimt dispensa apresentações. Também uma equipe over gols. Jogo para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam e primeiro tempo, partida em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Slavia Praga e Bodo Glimt. Jogo para 2 gols, 85%. Jogo para 3 gols, 75%. Gol no primeiro tempo, 85%. Vamos dar uma olhadinha aqui nos escanteios. Slavia Praga, 8.8. Bodo Glimt jogando fora, 8.1. As duas equipes com altas médias de escanteio. Final do primeiro tempo, jogo 0-0. E o jogo na pressão, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, Slavia Praga 1.6, Bodo Glimt 1.3. Fechou? E vamos lá, 14 horas, chegando na Turquia, jogo do Fenerbahçe contra o Alanyaspor. Fenerbahçe, vice-líder, 4 partidas, 3 vitórias, 1 empate, vai jogar contra o 8º colocado. Em casa, o Fenerbahçe dos 5 últimos jogos ganhou 4 e empatou 1. No histórico, contra o Alanyaspor, dos 5 últimos jogos eu tenho 1, 2, 3 vitórias para o Fenerbahçe, 1 vitória Alanyaspor e 1 empate. Ou seja, jogando em casa, o Fenerbahçe geralmente se dá melhor. E partidas com muitos gols. Então aqui pensando em resultado, vitória do Fenerbahçe, Fenerbahçe para vencer um dos tempos, uma das partes, e uma partida para pelo menos 2 gols. Fechou? 15 horas na Holanda, Países Baixos, jogo do Feyenoord contra o Fortuna Sittard. Time, o Feyenoord é líder da competição, 4 jogos, 4 vitórias, tá voando baixo. Vai enfrentar aqui o 9º colocado. Aqui pré-live, não tem muito o que inventar. O Feyenoord joga em casa, faz uma temporada muito forte, vitória Feyenoord e jogo para mais de 1,5 gols. 16 horas, voltando para a Champions League, Liga dos Campeões, jogo entre Ajax e Inter de Milão. Time, é o seguinte, a camisa da Inter de Milão, obviamente, que é uma camisa mais pesada, mas o Ajax joga em casa. Por esse motivo, pré-live, eu prefiro aqui gols, tá? O Ajax é uma equipe extremamente over gols, partidas com muitos gols, e a Inter de Milão, mesmo jogando como visitante, também produz jogos com muitos gols. Olhando o histórico do confronto, dos 5 últimos jogos, em 4 a gente tem pelo menos 2 gols. Então, pré-live, jogo aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades para Ajax e Inter de Milão. Jogo para 2 gols, 95%.
Gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Ajax, 7 de média, média alta. Inter de Milão, 4,8. Cartões, Ajax 1.2, Inter de Milão 2.5. E vamos lá, 16 horas ainda na Champions, jogo do Bayern de Munique contra o Chelsea. Jogaço. Esse aqui, às 4 da tarde, para quem puder, é estourar a pipoca e ficar na frente da televisão. Jogaço. Time, seguinte, primeiro, jogo para gols. E o Bayern jogando em casa, por mais que o Chelsea seja o atual campeão mundial, vem num momento muito interessante, mas eu acho que em casa o Bayern não perde. Pensando em resultado, Bayern empate anula, dupla hipótese, Bayern. Pensando em gols, uma partida aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Bayern e Chelsea. Jogo para 2 gols, 90%. Jogo para 3 gols, 75%. Gol no primeiro tempo, 85%. Pré-live, jogo bom para gols, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos escanteios. Bayern 5.9, Chelsea 5.8. Boas médias aí para as duas equipes. Final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0. E o jogo em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, Bayern 1.4, Chelsea 1.8. Fechou? Time, apenas para complementar essa análise entre Bayern de Munique e Chelsea, vamos falar um pouquinho de jogadores. Para finalização, pelo lado do Bayern, Harry Kane e também o Olise, tá beleza? Pelo lado do Chelsea, obviamente que a gente precisa ver a escalação oficial 1 hora antes da partida. Mas ali a gente tem o João Pedro. Pelo lado esquerdo, o Chelsea trouxe o Garnacho. Cole Palmer, será que vem como titular? Interrogação, não sabemos. E ainda, pelo lado direito, o Pedro Neto. Jogadores que geralmente finalizam bastante. Para desarmes, pelo lado do Chelsea, os 2 volantes, o Caicedo e o Enzo Fernandes. E se o Cucurella jogar de lateral esquerdo, também é um cara que desarma bastante. Pelo lado do Bayern, para desarmes, o zagueirão Upamecano e também o Laimer. Fechou? 16 horas ainda na Champions League, Liga dos Campeões, o Liverpool da Inglaterra recebendo o Atlético de Madrid da Espanha. Time, jogo na Inglaterra, eu acho que o Liverpool não perde essa partida, tá? Liverpool empate anula, dá até para pensar Liverpool para vencer um dos tempos, uma das partes, e ao vivo, o Liverpool na pressão, vitória do Liverpool. Jogo aqui também para pelo menos 2 gols, as duas equipes tem característica para gols, então um jogo para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades para Liverpool e Atlético de Madrid. Jogo para 2 gols, 75%. Escanteios, Liverpool 7.2, Atlético de Madrid 4.5. O Liverpool vai jogar em casa e tem uma média alta de escanteios. Então aqui dá para a gente pensar num primeiro tempo com mais escanteios a favor do Liverpool. Cartões, Liverpool 1.4, Atlético de Madrid 2.3. E vamos lá, jogadores, para a gente fechar essa análise entre Liverpool e Atlético de Madrid. Time, para finalização, chute a gol, pelo lado do Liverpool, o Salah, o Gakpo e quem tá finalizando pra caramba de fora da área é o Szoboszlai, tá beleza? Pelo lado do Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Para desarmes, pelo lado do Atlético de Madrid, o Llorente. E pelo lado do Liverpool, a gente pode pensar no McAllister e também no Gravenberch, se ele estiver em campo como titular. O Szoboszlai também com bons números para desarme. Fechou? 16 horas, Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain da França recebendo a Atalanta da Itália. Time, ponto de atenção. Pelo lado do Paris Saint-Germain, provavelmente Dembélé e Doué não jogarão essa partida, tá legal? Mesmo assim, eu ainda acho o Paris Saint-Germain mais time e vai jogar em casa. No ataque, a gente tem ainda o Kvaratskhelia, Barcola, meio de campo Vitinha, João Neves. Então, jogando em casa, um leve favoritismo aqui pro Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain para vencer um dos tempos, uma das partes. Paris Saint-Germain para vencer a partida. E também um jogo para pelo menos 2 gols. Jogos do Paris, geralmente partidas para 2 ou mais gols. E a Atalanta, como visitante, ó, também é uma equipe over. Fechou? E vamos lá, probabilidades aqui para Paris Saint-Germain e Atalanta. Jogo para 2 gols, 80%.
Escanteios, Paris Saint-Germain 6.2, Atalanta 3.5. O Paris vai jogar em casa, deve ter mais posse, fazer mais pressão. Primeiro tempo, mais escanteios pro Paris Saint-Germain. Cartões, Paris 1, Atalanta 1.8. Time, vamos lá, jogadores. Pelo lado do Paris Saint-Germain, provavelmente Dembélé e Doué fora. Então um cara aqui para finalizar, chutar gol, fazer gol, Kvaratskhelia. E para desarmes, pelo lado do Paris Saint-Germain, João Neves. Fechou? Time, às 16 horas temos também aqui um jogo de Copa da Liga Inglesa. Jogos de Copa são mais traiçoeiros. Sancerre versus Nottingham. Aqui temos equipes de prateleiras diferentes. Obviamente que pré-live o Nottingham é favorito. É um time que joga a primeira divisão e aqui a gente tem um time de segunda divisão. Então, pensando em resultado, Nottingham empate anula, Nottingham para se classificar, se qualificar. Lembrando, é um jogo de Copa. Jogos de Copa são mais traiçoeiros. Fechou? Time, 19 horas, quartas de final, Copa Sul-Americana, primeiro jogo de mata-mata, jogo entre Bolívar e Atlético Mineiro. Qual que é o problema desse jogo para os brasileiros? Jogo na altitude, jogo em La Paz, 4.000 metros de altitude. Os bolivianos estão acostumados e os brasileiros vão sofrer. Vai faltar ar, a bola vai ficar mais rápida, enfim, aquele cenário todo que a gente já conhece. Então aqui, o Bolívar jogando em casa na altitude é favorito. Bolívar empate anula, Bolívar para vencer, um dos tempos, uma das partes. Pensando em gols, como a gente tem altitude, a bola fica mais rápida, uma partida aqui para pelo menos 2 gols. E um outro mercado que é muito interessante nessa altitude toda são os escanteios. Bolívar para fazer mais escanteios no primeiro tempo, um escanteio de 0 a 10 minutos do primeiro tempo, e se chegar no final do primeiro tempo, o jogo tá 0 a 0 e o Bolívar na pressão, um canto no final do primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. Time, ainda falando de escanteios, a média do Bolívar jogando em casa 7.4 e o Atlético Mineiro fora 4.4. Então aqui, de novo, como eu falei ali no início da análise, primeiro tempo, mais escanteios pro Bolívar. Dá para pensar também numa race 3 cantos Bolívar, o Bolívar fazendo 3 escanteios primeiro que o Atlético Mineiro, e também aquilo que eu falei do final do primeiro tempo, né? Ó, o jogo 0 a 0 e o Bolívar na pressão, a probabilidade para sair um canto aqui é muito alta. Cartões, Bolívar 2.8, Atlético Mineiro 2.7, pelo menos um cartão para cada lado. 19h30, Campeonato Brasileiro na área, o Botafogo glorioso recebendo o Mirassol. Time, é o seguinte, tabela de classificação, o Mirassol vem na 4ª posição e o Botafogo, no momento que eu gravo o vídeo, é o 6º colocado. O que acontece? O Mirassol, querendo ou não, nesse momento, é a sensação do campeonato. Ninguém esperava essa campanha do Mirassol no início do campeonato, concorda? Então é o seguinte, o mercado nesse momento, ele está dando uma cotação muito alta para o Mirassol e uma cotação mediana baixa para o Botafogo. Por esse motivo, pensando em resultado, handicap asiático mais 2 Mirassol. É isso. E vamos lá, probabilidades para Botafogo e Mirassol. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, partida aqui para menos de 4 gols. Escanteios, Botafogo 5.3, Mirassol 4. Final do primeiro tempo, jogo 0 a 0 em alta intensidade, a probabilidade para sair canto é boa. Cartões, Botafogo 1.4, Mirassol 2.6. Fechou? 21h30, quartas de final da Libertadores, primeiro jogo de mata-mata, jogo entre River Plate da Argentina e o Palmeiras do Brasil. Vamos lá. O mercado nesse momento, ele dá uma cotação maior pro Palmeiras. Eu sei que jogar na Argentina contra o River é difícil pra caramba, mas olhando os dois elencos, eu acho o Palmeiras mais time. Tudo bem, joga fora de casa. Por esse motivo, para resultado, eu acho que dá pra gente pensar num handicap asiático mais um Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras pode até perder na Argentina, mas eu acho difícil o Palmeiras perder por 2 ou mais gols de diferença. Por esse motivo, handicap asiático mais um Palmeiras. Time, falando em gols, a gente tem 2 cenários.
dá para pensar sim numa partida para 2 gols, mas eu também gosto de um jogo para menos de 4 gols. Por quê? É o primeiro jogo de mata-mata, é um jogo mais estudado, Copa Libertadores, um jogo bem pegado, então menos de 4 gols na partida eu também acho interessante. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para River e Palmeiras, jogo para 2 gols 80%. Lembrando, primeiro jogo de mata-mata, de Libertadores, jogo mais estudado, jogo mais truncado, tá beleza? Ninguém vai querer se expor demais aqui nessa partida. Com relação aos escanteios, River 5.3 e o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, 6.5. O Palmeiras com uma boa média de escanteios, mesmo jogando fora de casa. Final do primeiro tempo, jogo 0-0. Em alta intensidade, a probabilidade para sair canto é alta. E claro, cartões. A gente está falando aqui de Brasil e Argentina, Argentina e Brasil. River 2.8, Palmeiras 2, pelo menos um cartão para cada equipe. Time aí, para fechar, 21h30, quartas de final, Copa Sul-Americana, primeiro jogo de mata-mata. Jogo entre Independiente Del Valle do Equador e o Once Caldas da Colômbia. Se liga numa coisa, o Independiente Del Valle jogando em casa dos 10 últimos jogos. São 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Pensando em resultado, Independiente Del Valle empate anula. Pensando em gols, pelo menos um gol do Independiente Del Valle na partida. Vou mostrar para vocês também escanteios e cartões. Vem comigo. Vamos lá, falando de escanteios, a média do Independiente Del Valle 7.3 e o Once Caldas 4.1. O Independiente Del Valle joga em casa, então dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo com mais escanteios pro Independiente Del Valle. Cartões, Independiente Del Valle 2, Once Caldas 2.9, um cartão para cada equipe. Time aí, vamos lá? Como é que ficou meu melhor palpite para o dia de hoje? Liverpool e Atlético de Madrid. Liverpool, empate anula. Bayern de Munique e Chelsea. Jogo para pelo menos 2 gols. River Plate e Palmeiras. Handicap europeu. Mais 3 Palmeiras para ambas as equipes receberem pelo menos um cartão. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários. Aí vocês já sabem. Solta o palpitão do Marcão. Bora! E bora de palpitão. Slavia Praga e Bodoglin. Jogo para pelo menos 2 gols. Ajax e Inter de Milão. Jogo para pelo menos 2 gols. Paris Saint-Germain e Atalanta. Paris Saint-Germain para vencer um dos tempos, uma das partes. Bolívar e Atlético Mineiro. Primeiro tempo, mais escanteios para o Bolívar. Bolívar para ter mais escanteios no primeiro tempo. E para fechar, Botafogo e Mirassol, handicap europeu, mais 3, Mirassol. É isso. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo, análise, melhor palpite, palpitão. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!